Hoje você vai ver a segunda parte do 9º episódio da série Pertencimento, com a superação da família Boulegon. No quadro Temática, a Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, traz novo destaque nacional. Conheça o Laboratório de Melhoramento Genético do Arroz em Itajaí. Cidasc lança livro sobre sanidade vegetal em Santa Catarina. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento: Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescope Nacional, somos Coop em Santa Catarina. No 9º episódio da série Pertencimento, você vai conhecer a história da família Boulegon de Anchieta, extremo oeste catarinense, que precisou se reinventar para permanecer no campo. Nos momentos de dificuldade, a família permaneceu unida e encontrou saídas na criatividade e dedicação sem sair de casa. Seja bem-vindo ao sítio Vale Vêneto, na segunda parte do episódio da Alfa TV. Então eu fui fazendo as planilhas durante o curso inteiro e no dia da apresentação eu coloquei imagens atrás para ofuscar um pouco, sabe, a questão dos números, né, que não eram tão bons. E coloquei fotos de cachoeiras, dos animais, do mirante da propriedade. E quando a apresentação acabou, os nossos coordenadores na época, eles disseram assim: Gelson, eu acho que tu não está vendo um potencial que tem a tua propriedade, que não é nada disso. Tu podia fazer um hotel fazenda lá. Daí até meus pais comentaram na época que quem que ia vir, né? E não era cultural do local também, né? Quem que ia vir ver Moro, Peral, essas coisas. Durante algumas visitas em regiões consolidadas em turismo rural, Gelson percebeu que se fizesse algo simples e bem feito, as pessoas iriam gostar. Eu voltei com essa ideia que se eu fizesse aqui um simples, bem feito, as pessoas iam vir e iam gostar. Não precisava de luxo, não precisaria de nada. Eram as comidas que a gente comia, servida de uma forma com amor, e as pessoas iam acolher isso. Aí então eu fui atrás de começar a investir em turismo rural. A primeira ação para transformar a propriedade foi a reforma do porão da casa. Fiz o primeiro investimento nesse porão, que eu transformei ele em um restaurante. Foi aqui que tudo começou. Foi aqui que tudo começou, nesse porão. Onde eu pensei assim, vou investir, se não der certo vai ficar uma área de festa para nós. Por isso até fiz a churrasqueira, fiz o fogão, a bancada, para não ficar nada assim de remorso, né? Mas deu certo, logo quando a gente inaugurou as pessoas já começaram a vir e um foi falando para o outro e a demanda foi aumentando, foi dessa forma. Uma das atrações aqui do sítio Vale Vêneto é o Monte Moriá, o local que a gente está agora. Gelson, como é que foi criado esse lugar aqui? O Monte Moriá se tornou um mirante natural da propriedade do sítio e ele se tornou uma atração turística após a gravação de um filme que passou por aqui, o filme O Barão Hirsch, o Judeu de 4 Irmãos. Foram cenas gravadas durante 2 dias em todo o município e o final dele foi aqui, foi uma cena de 3.700 anos antes de Cristo, onde eles fazem toda uma caminhada e chegam a esse altar de pedra, vocês podem estar vendo, e oferece o Isaac, faz a cena, o sacrifício de Isaac aqui em cima. E hoje se tornou um ponto turístico do município e atrai milhares de pessoas. Do mirante, o sítio Vale Vêneto oferece hospedagem, passeio em trilhas, cachoeiras e a culinária típica italiana, que completa esse lugar. Eu me sinto feliz e realizado porque quando eu iniciei, eu pensava só na qualidade de vida da minha família. Que se tivesse um ambiente limpo, organizado, bonito, todo mundo ia se sentir bem na propriedade. E vendo as pessoas que também sentem isso, elas sentem essa qualidade de vida vindo para cá, passar um dia, ou passar uma tarde, ou um pôr do sol, ou simplesmente provar um café colonial,
já é gratificante. A gratidão, sabe, brota do coração mesmo. Atualmente, além da bovinocultura de leite, a propriedade investe em turismo rural. A verdade é que, nos momentos de dificuldade, a família permaneceu unida e se reinventou. Transformou o porão de casa, criou um café colonial, abriu caminhos que levaram para riquezas que estavam escondidas na propriedade. É a minha vida aqui, né? É a minha vida, eu nasci aqui e vou morrer aqui. Pertencimento. Quem conhece, jamais se despede. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E nesta terça-feira, no espaço da Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, acompanhe mais um destaque do cooperativismo nacional. Olá, boa tarde. Eu me chamo Thiago Borba, sou funcionário aqui da OCB, trabalho com as cooperativas de crédito na gerência de relações institucionais e estou aqui para falar um pouquinho sobre a realização da Semana F, a Semana Nacional de Educação Financeira, promovida pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira, que tem à frente, nesse ano, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, e tem uma participação extremamente expressiva das cooperativas de crédito nas iniciativas feitas nas comunidades, nas escolas. O cooperativismo de crédito sempre esteve presente nas semanas de educação financeira, inicialmente promovidas pelo próprio Banco Central do Brasil, até pelo viés e pelo propósito do cooperativismo de crédito, de desenvolvimento social, desenvolvimento do quadro social, a importância que tem a educação financeira para as cooperativas de crédito, para permear a educação financeira no quadro social, o uso consciente do crédito, a ideia de formação de poupança, a ideia da busca pelos produtos e serviços nos valores mais adequados, que fazem, inclusive, todo o sentido na questão das atividades das cooperativas de crédito, promovendo a justiça financeira. Então, as cooperativas de crédito esse ano estão promovendo diversas iniciativas, em sua ampla maioria através dos canais de suas redes sociais, YouTube, Instagram, o Facebook, Twitter, fazendo diversas lives, ações de conscientização da sociedade em relação ao uso consciente dos serviços financeiros. Então, o cooperativismo de crédito é um importante agente na promoção e na inclusão financeira e, não diferente disso, também é um dos grandes, um dos mais relevantes participantes da Semana Nacional de Educação Financeira, esse ano promovido do dia 12 ao dia 18 de dezembro. E agora confiram os assuntos que teremos no próximo bloco. Conheça o Laboratório de Melhoramento Genético do Arroz, em Itajaí. Cidasc lança livro sobre sanidade vegetal em Santa Catarina. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A central de negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão.
inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da Fecoagro, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da Fecoagro e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da Fecoagro, um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. Fecoagro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Você pode escolher consumir de uma forma mais consciente. Você pode escolher produtos e serviços que trazem impactos positivos para a sociedade. Escolha o Coop. Onde tem Somos Coop, tem um país melhor. No cooperativismo, todos são donos e responsáveis pelo negócio, que oferece melhores condições e preços mais justos. Aqui, cada cooperado tem um voto. E tudo é definido de forma democrática. Um modelo diferenciado que busca resultados positivos para todo mundo e para o mundo todo. E se preocupa não apenas com o bem-estar do grupo, mas com as necessidades de toda a comunidade. Nas cooperativas funciona assim. Identificar riscos e oportunidades é uma tarefa da diretoria. É ela que define os melhores caminhos a seguir. E com a ajuda do Conselho Fiscal, todas as atividades têm total transparência. Já no dia a dia, as decisões administrativas são tomadas por uma equipe técnica. Essa estrutura existe para representar todos os cooperados, gerar mais negócios e mais resultados. No cooperativismo é assim, todos contribuem e todos se beneficiam, sem deixar ninguém para trás. Vem com a gente, juntos somos mais fortes. Acesse somos.coop.br e saiba mais. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Vários momentos históricos marcaram o cooperativismo de trabalho brasileiro. E vale destacar alguns deles. Em 1932, um decreto-lei definiu o cooperativismo de trabalho. Em 1971, foi instituído o regime jurídico das sociedades cooperativas. Já em 1994, foi reconhecida a inexistência de vínculo empregatício entre cooperado e cooperativa, e entre cooperado e tomador. Em 2003, foi criado o Movimento Nacional de Valorização do Ramo Trabalho e, no ano seguinte, foram consolidados os critérios para a identificação da cooperativa de trabalho. Ainda em 2004, foi apresentado um projeto de lei para trazer ao mundo jurídico a definição de cooperativas de trabalho e diretrizes para a relação cooperativa-cooperado. Ao longo de 8 anos, o projeto tramitou na Câmara e no Senado.
Após intensa mobilização do movimento cooperativista, o projeto foi aprovado em ambas as casas legislativas. Em 19 de julho de 2012, finalmente foi sancionada a Lei do Cooperativismo de Trabalho. 10 anos se passaram, muitos desafios foram vencidos, mas alguns ainda persistem, como as dificuldades de cooperativas em participarem de alguns processos licitatórios e a falta de regulamentação da lei. De toda forma, o futuro é promissor. É hora de comemorar esse marco e trilhar novas conquistas para o cooperativismo de trabalho brasileiro. E vamos conhecer agora o Laboratório de Melhoramento Genético de Arroz Irrigado da Epagri, Langem, que fica na Estação Experimental de Itajaí, Santa Catarina. Antes de ser lançada uma nova variedade de arroz, milhares de plantas são testadas no campo e no laboratório. A Epagri conta com uma equipe de pesquisa experiente e equipamentos de ponta para garantir um melhor arroz na lavoura e no prato do consumidor. Veja então agora a primeira parte da reportagem do programa de TV SC Agricultura. Olá, meu nome é Rubens Machalek, sou pesquisador da Estação Experimental de Itajaí, no Projeto Arroz, e vou apresentar hoje a vocês o Laboratório de Melhoramento Genético de Arroz Irrigado. Então, os objetivos do Laboratório de Melhoramento Genético, embora ele faça talvez 90% das suas atividades na área de melhoramento genético, ele atende também outras atividades de pesquisa, como fitopatologia, entomologia, herbologia, sementes, parte de fertilidade de solo, né? Todos os experimentos de arroz irrigado e unidades demonstrativas e unidades de observação passam aqui por esse laboratório. Então, aqui nós temos o fluxograma, na verdade, do programa de melhoramento, e vocês observam que ao todo nós temos aqui a percorrer 13 fases, são 13 anos, 13 ciclos, para se chegar a uma nova variedade. Esse é um trabalho geralmente interinstitucional, então estão envolvidas outras instituições que nos apoiam, instituições parceiras como a Embrapa, e é um trabalho multidisciplinar. Então todos os colegas do Projeto Arroz estão envolvidos, desde o pessoal da herbologia, da fitossanidade, né, da fertilidade do solo. Só para vocês terem uma ideia, aqui no ano 3, que é F2, a gente começa com em torno de 100 mil plantas para chegar a cada 2 anos, aqui no final, com uma variedade nova. Se é a cada 2 anos, então nós temos mais ou menos, para parâmetro, 200 mil plantas sendo selecionadas para se chegar a uma variedade depois de 13 anos. 23, 25. O que nós estamos observando aqui, nesse momento, é a parte de recepção, chegada dos materiais, né, do campo, em bolsas de pano, né, identificadas, obviamente, que contém o arroz que já foi previamente trilhado, então já passou por uma fase de debulha, né? E é então pesado, para a gente ter o peso daquela amostra que foi colhida e verificada a umidade, para a gente então poder uniformizar o peso da amostra, tudo para 13% de umidade. Isso tudo é jogado no computador, os colegas então anotam isso e a partir daí que começa o nosso processo de estimar a produtividade das amostras com as quais nós trabalhamos. A próxima etapa é o engenho de prova. Esse equipamento consiste numa simulação do que acontece na indústria. Então, o arroz nesse equipamento, uma amostra de arroz é descascada e polida. E nesse processo de polimento também alguns grãos se quebram e isso é analisado na outra etapa, então, que é o scanner de grãos. E nesse equipamento então se geram 40 parâmetros diferentes a respeito da qualidade dos grãos. Dimensionamento, comprimento, largura, espessura, falhas do grão, todos esses parâmetros são avaliados em fotos tridimensionais de grão por grão. Então nesse equipamento em torno de 3 mil grãos são analisados em 5 minutos. No melhoramento genético, aqui no nosso laboratório, nós trabalhamos com em torno de 50 a 60 características diferentes do arroz. Uma delas é o peso de 1000 grãos, feito por esses equipamentos aqui, um nacional, um importado, né?
que são contadores de grãos. Então são contadas 1000 sementes que após terminada a contagem são então pesadas na balança e nos dão essa estimativa se o arroz é muito leve, se é muito pesado, ele tem que ter um tamanho adequado para o mercado brasileiro. Depois do máximo de variabilidade genética, né, de variação que a gente tem lá nos primeiros anos do melhoramento, como eu comentei, com 100 mil plantas diferentes, né, a gente chega lá no 10º ano daquele fluxo do melhoramento com aproximadamente 50, 60 linhagens. E mais próximo do final, mais próximo do lançamento, a gente tem em torno de umas 19, 20 linhagens. Bom, essas têm que ser avaliadas também, entre outras coisas, sensorialmente, o que quer dizer como é que ela fica na panela, no produto final, né? Se é do gosto do mercado brasileiro ou não. Então aqui nós temos um conjunto de panelas, são sempre 8, que nós testamos então 8 variedades de arroz ao mesmo tempo e verificamos odor, textura, brancura ou cor desse arroz, aroma, né, muito importante, porque alguns tipos de arroz são aromáticos, então pertence a uma categoria diferente, né? De empapamento também muito importante, né, quanto que esse arroz absorve de água, se ele vai ficar solto na panela ou não. E o quadro Relembrando desta semana vai falar sobre um livro desenvolvido pela área de sanidade vegetal que detalha procedimentos que são adotados. É sempre bom lembrar que a SIDASC, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, tem sido referência nacional nessa área. Então, revejam agora a reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. As frutas, as verduras e os grãos, produzidos em Santa Catarina, formam um dos maiores patrimônios econômicos do estado. Juntamente com a cadeia de proteína animal, a área vegetal está presente na maioria das 180 mil propriedades rurais, onde 500 mil pessoas lutam diariamente para produzir alimentos saudáveis. Mas para chegar a esse poderio agrícola, a SIDASC, que é a Companhia de Desenvolvimento de Santa Catarina, desempenhou um papel primordial nas ações de vigilância, inspeção e de monitoramento, onde o grande objetivo sempre foi garantir a sanidade desses vegetais, a idoneidade dos insumos e a segurança sanitária de todos os produtos agropecuários. A sanidade catarinense, seja na área de proteína animal ou vegetal, sempre foi tratada como uma questão de Estado, não de governo. Talvez por isso os resultados sejam tão expressivos na proteção de nossa cadeia. E no Ano Internacional da Defesa Vegetal, comemorado agora em 2020, até um livro escrito a várias mãos mostra um pouco desse legado. A obra teve a mão generosa de muitos especialistas. Afinal, são 20 artigos que compõem esse livro. E, claro, a dedicação extrema do Mário, do Diego e da Patrícia, colaboradores da SIDASC, que coordenaram esse projeto. Nele, você vai poder encontrar temas como medidas fitossanitárias, Sistema Unificado de Sanidade Vegetal, promoção da segurança alimentar, educação para a sanidade vegetal e a conservação da biodiversidade. O nosso objetivo com a publicação desse livro é subsidiar o projeto sanitarista acadêmico através da apresentação de conteúdos referentes à defesa sanitária vegetal. O projeto sanitarista acadêmico foi implantado em 2019 pela SIDASC, junto às instituições de ensino superior Santa Catarina, que possuem cursos de medicina veterinária, agronomia e zootecnia. Através dessa parceria, os engenheiros agrônomos e médicos veterinários da empresa realizam aulas expositivas e práticas referentes aos temas da defesa agropecuária. Ao Mário coube a missão de organizar todo esse material e colocá-lo na diagramação. Vê-lo nascendo foi uma conquista. É um trabalho bem colaborativo, difícil de fazer, porém muito valoroso quando a gente chega num momento como esse, né, de divulgar e lançar ele. Então, os organizadores se dedicaram, os autores foram cobrados e se dedicaram da mesma proporção e hoje estamos em mãos um excelente trabalho. Esse acervo, que você poderá ter acesso via a Biblioteca Digital da SIDASC, também servirá de orientação para muitas das ações da companhia pelo estado afora. Esse livro ele é um grande avanço no conhecimento em relação à defesa vegetal,
que é uma ciência, a gente pode dizer uma ciência multidisciplinar, mas pouco compreendida, principalmente no meio acadêmico, né, porque a gente não tem a formação de agrônomo, a formação de técnico, ela não tem essa questão de defesa sanitária vegetal enfática. E muitos dos nossos colegas também, às vezes, mesmo de outras instituições, não conhecem o que nós fazemos. Já que 2020 foi o ano para promover a conscientização sobre a importância da sanidade vegetal, com foco na alimentação, fome e redução da pobreza, além de proteger o meio ambiente, esse e-book se tornou um livro de orientação para muita gente. Esse livro é um marco importante na defesa agropecuária de Santa Catarina, muito mais voltado para a defesa sanitária vegetal e uma importante ferramenta para atingir o público acadêmico, né? O profissional da agronomia, né? Que ele é acadêmico de agronomia, ele tem que estar formado também, né? Na defesa agropecuária, na defesa sanitária vegetal. É uma importante ferramenta para esse público. Isso passa por um processo tanto corretivo da atuação na mitigação das doenças, das plantas, das pragas, enfim, mas também de um processo educativo que envolve toda a cadeia produtiva, desde o produtor, armazenador, beneficiador, enfim, toda a cadeia. E esse material, sem dúvida nenhuma, ele vai trazer vem muito num momento muito oportuno, que está muito em discussão a questão sanitária, não só animal, mas principalmente vegetal, que é o foco desse material. E a Secretaria da Agricultura fica muito feliz em poder participar disso, porque a gente entende que o processo educativo ele é fundamental para o crescimento das cadeias produtivas, principalmente da sanidade vegetal. Então, vai contribuir muito, com certeza absoluta. Aí está o fruto de uma geração, a que pensa na sustentabilidade de um mundo mais harmonioso. E com o lançamento do livro sobre sanidade vegetal, vamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Saúde para você e a sua família e até o nosso próximo encontro.